Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o projeto de reforma no Baenão do Remo, que será que poderia sair do papel de olho na temporada de 2024. Quero trazer aqui então, no caso, sobre as possibilidades que foram especuladas, inclusive do arquiteto Andrei, que trouxe um projeto bem bacana em 2021, mostrando como que poderia, ficar esse novo estádio do Remo, certamente bem aconchegante, bem interessante, que eu quero comentar aqui com vocês, além também do arquiteto o Aurélio Meira, que trouxe alguns possíveis projetos de como que poderia ficar o estádio tendo uma ampliação, que o sonho, até mesmo do próprio Fábio Bentes, que é o presidente do clube, seria uma ampliação para próximo da casa dos 25 mil, no caso torcedores. Enfim, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós já trouxemos outros vídeos do Remo, que falamos aqui sobre o projeto de estádios, projeto de sede de treinamentos, clube empresa. Quando terminar, eu deixo na tela final para vocês outras sugestões de conteúdos do Remo que já trouxemos aqui no nosso canal. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês também da PagBet, caixa de apostas esportivas que você pode começar a apostar a partir de R$1, vindo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e pode começar a apostar a partir de R$1 e o saque a partir de R$20, valores muito mais baixos do que praticados no mercado, tá? E além disso, no caso, vou deixar aqui para vocês o quão simples é para você procurar os jogos, que tá aqui, para você ver os jogos na reta final da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, para você começar, o link da PagBet aqui, para vocês nos comentários, vai lá o primeiro para vocês começarem a apostar na PagBet, acertou, tá pago. Bom, então o Remo que já teve outros projetos no seu estádio, como por exemplo com a Ambev, que seria no caso um acordo firmado e tudo mais, para 2 anos de parceria dos naming rights do clube, que a torcida então já teve essa expectativa de ver o clube com uma reforma no estádio, com essa parceria com a Ambev, que no caso até vou deixar aqui algumas fotos, na época foi o projeto desenhado pelo arquiteto engenheiro, o Aurélio Meira, que falou então um pouco sobre isso, mas que acabou não saindo do papel nessa primeira oportunidade que teve. Tinha essa possibilidade de venda dos naming rights, que acabou então não acontecendo, tá? Só para você ter uma ideia, quando o Remo assinou essa parceria com a Ambev, até vou deixar aqui esses portais, como por exemplo o Remo 100% e no Globoesporte.com, que foi em 2013, para ter essa parceria, que acabou então não saindo do papel, que foi o primeiro sonho, por exemplo, de ter uma reforma no estádio, que acabou não seguindo adiante. Bom, ainda na época, o que era se falado sobre esse projeto de reforma seria o seguinte, de acordo com o próprio arquiteto da época, abre aspas, entre as principais mudanças está então a troca de todo o gramado, uma nova iluminação geral, além de instalação também de alambrados e também novos camarotes, e o engenheiro, o Aurélio, responsável por desenhar essa nova estrutura, e acredita que o torcedor sentiria orgulho de visitar o estádio com maior segurança e depois dessa reforma, que ele ainda completou dizendo o seguinte: é algo parecido com o que vem acontecendo com os clubes no Sul e no Sudeste, que estão com estádios mais modernos e, no caso, ele teria as suas limitações por conta do tamanho, as ressalvas pelo Baenão. Mas nós procuramos desenvolver um projeto que nos trouxesse algumas soluções de conforto e possibilidade de aumentar o número de torcedores no local, além de que o resultado de tudo isso pudesse trazer também chances e oportunidades para que o clube possa, no caso, oferir uma renda permanente quando acontecessem seus jogos dentro do Baenão. Então, falando então um pouco sobre isso, que no caso as construções seriam em etapas na época, e a primeira ação é a mudança total das laterais do estádio, que ele ainda completa dizendo: não adianta pensar o Baenão de uma forma macro de imediato, que primeiramente virão as cadeiras VIPs e em seguida vamos contemplar a área dos jornalistas e depois aí completando a reforma total do estádio, que teria principalmente o objetivo do Remo naquela época, ao todo a ajuda da torcida, com mais de 1.872 cadeiras e 30 camarotes. Que com isso, a expectativa então de gastos seria na casa então de 2 milhões com a reforma total, e ainda tinha então esse projeto de vendas de cadeiras, de sala VIP, de camarotes, que poderia garantir então para o Remo de 4 a 5 milhões de reais, que foi algo então que acabou não acontecendo. O estádio seria mantido, teria essa reforma ampliando a sua capacidade para até 25 mil torcedores. Na época se falava em 22 a 23, mas poderia chegar até 25, e foi algo que não saiu do papel. Era para ser um projeto bem interessante, algo bem parecido com o padrão FIFA, mas não seguiu adiante, e enfim, foi se falando bastante sobre isso naquela época, 2012, 13, 14, até ter algumas outras atualizações.
Bom, eu vou deixar aqui também esse projeto, né, do arquiteto aí e torcedor do Remo, o André Ribeiro, que no caso ele é um arquiteto e urbanista que mostrou, né, esse projeto bem bacana, que teria um projeto de ampliação do estádio do Remo, passando hoje da capacidade de 13.792 torcedores para algo próximo entre 20 a 25 mil torcedores, que é óbvio, esse projeto não é oficial, é de um torcedor, mas que dá para ver como que poderia ficar, até mesmo com atualizações mais recentes do que foi aquele projeto lá de 2013, 2014, para se ter uma ideia de como que ficaria o estádio do Baianão. Eu vou deixar aqui algumas fotos e vou deixar, né, aparecendo no decorrer desse vídeo. Bom, e o próprio presidente, o Fábio Bentes, falou, né, sobre essa possibilidade de reforma no estádio em 2021 ao programa Mestres da Bola, quando ele completa dizendo o seguinte, ó: ainda esse ano os torcedores terão novidades, que eu nunca deixei de pensar nisso, né, nessa ampliação do Baianão. Claro que não podemos realizar tudo ao mesmo tempo, o foco era o CT e com a aquisição do CT iniciamos alguns investimentos como refeitório, vestiários reformados, temos um campo em condições e voltamos, né, as nossas energias para isso, que agora seria o Baianão. Temos hoje avançadas negociações com um grupo de investidores para que possa financiar as construções lá, que é o lado da travessa, né, das Mercês, e a construção então de cadeiras e camarotes para que sejam comercializados. Assim que tiver finalizado essas tratativas, estaremos informando a nação azulina, mas esperamos, né, que ainda nesse ano isso vire realidade e o foco é esse, ampliar o Baianão e chegarmos novamente aos 20 mil lugares, como já teve um dia, completou dizendo então o Fábio em entrevistas ao Mestres da Bola. Que assim, esse processo então acabou não saindo junto com essa empresa, que não tivemos muitas atualizações sobre, tá? Mas isso daí era para ter saído ainda em 2022, porém as reformas não vieram. Por exemplo, para ter essa ampliação, um projeto grande ou algo nesse sentido, não teve, tá? Do Remo. Enfim, é uma pena porque poderia já ter saído do papel e quem sabe o clube iniciar, né, algumas obras entre 2022 ou, por exemplo, em 2023. Eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Vale lembrar também que o name rights do estádio é do Banco Bampará, que o Remo entre 2020 e 2021 tinha firmado um acordo então de algo próximo de R$1,5 milhão de reais anuais. Quem sabe não poderia ser também uma forma de parceria, né, para ter uma reforma no estádio, ao invés de utilizar essa grana para, por exemplo, contratações, folha salarial, destinava essa parte apenas para a reforma do estádio, que poderia, quem sabe, custear, né, essa ampliação, mas enfim, não sabemos se vai ter essa continuidade ou não para os próximos anos. Bom, e assim, o Portal O Liberal trouxe uma matéria há um pouco mais de 2 semanas do presidente Fábio Bentes falando um pouco sobre isso, sobre, no caso, o Remo reunindo com uma construtora visando o Baianão com novos camarotes e cadeiras nessa área, né, das Mercês, que eu vou deixar aqui então a fala do presidente e vou ler junto aqui com vocês. Bom, onde ele fala o seguinte, ó: temos um projeto em paralelo que é outra frente de trabalho dessa construção da Travessa das Mercês para a construção de um complexo de cadeira e camarotes para 4.000 pessoas e ampliar a lotação do Baianão. Isso também está na fase final do projeto e o das cadeiras e camarotes com a área do carrossel não são interligados, são independentes. Já reunimos com um fundo imobiliário que possui interesse de investir lá nessa área e em ser sócio. É um projeto muito simples que quem construir entra com o dinheiro para a construção e terá direito durante um período, né, de explorar 50% da arrecadação da área. É o mesmo modelo que temos hoje com os camarotes metálicos. Atualmente os camarotes, né, metálicos possuem 600 lugares, lugares que 50% da receita líquida fica para o dono da estrutura e 50% fica para o Remo. Ele ainda completa dizendo: reunimos com o fundo imobiliário através de uma empresa nacional, mas que possui um escritório em Belém. Além de reunimos, né, com investidores locais que possuem interesses ligados a uma construtora local que realiza grandes empreendimentos. Mas ainda estamos na fase de finalização do projeto, pois entende-se que precisamos ter um número para realizarmos o cálculo do modelo de negócio, mas é outra frente, né, que não precisaria de recursos próprios do Remo e que trará uma solução para aquela área. Ele ainda completa dizendo que temos 2 projetos em construção, né, que é a do hotel em parceria com uma empresa hoteleira e a construção dos camarotes e cadeiras da área da Mercês no estádio Baianão, que temos para os próximos anos em paralelo continuar investindo no CT, e o name rights viabiliza isso, né, já que são R$1 milhão por ano e são 3 anos de contrato totalizando R$3 milhões, e com esse valor dá para se fazer, né, muito mais coisas no CT, pelo menos mais 2 campos, ampliar o alojamento e realizar as contratações por lá. Que ainda completa dizendo, né, que o clube tem crescido cada vez mais e que esse valor será totalmente importante para investir no próprio clube, informando aqui também, né, até a dúvida que eu tinha, sendo mais esses 3 anos de contrato com 3 milhões garantidos,
que dá para se pensar em um projeto, fora que o único que está tirando o dinheiro do bolso seria no CT e nesse hotel, porque das outras formas, né, conseguiria essa parceria e não, o Remo não precisaria tirar todo esse dinheiro do seu bolso, que é uma ótima alternativa. Pode deixar a sua opinião aqui então embaixo nos comentários, o que você pensa sobre isso, concorda, discorda, o que acha dessa reforma no Baianão, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Esse vídeo aqui falando sobre o projeto de SAF do Remo vai estar aparecendo aqui na tela, junto com esse outro vídeo, né, falando sobre o CT do clube. Clica lá e vai dar uma olhada como que estão os projetos, bem bacana. E o link aqui da PagBet para você começar a apostar a partir de R$1. Valeu, galera!